Beleza, galera? Aqui é o professor Flávio falando. Conforme eu havia falado, né, para os alunos do segundo ano da Escola Estadual BCS Pedreira, eu vou fazer uma videoaula sobre os conceitos da hidrostática, para vocês poderem estudar para a prova. Então vamos lá. Eu vou abrir o arquivo aqui. Então vamos ver. Beleza, hidrostática, né? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a massa específica. Massa específica e densidade. A massa específica e a densidade. Bom, o que vem a ser a massa específica e a densidade? Primeiro, a massa específica, vou trabalhar com massa específica toda vez que eu estiver trabalhando com substância. E a densidade, vou estar trabalhando com o corpo. O próprio exercício já vai falar para vocês, como eu havia comentado em sala de aula. Quando eu estiver trabalhando, quando o exercício pedir massa específica, ele vai estar tratando de uma substância. Agora, quando ele estiver pedindo densidade, ele vai estar trabalhando com um corpo homogêneo. Bom, mas o que vem a ser a massa específica e a densidade? A massa específica é representada pelo μ, que é essa letrinha dele aqui, que vai ser a razão entre a massa e o volume. A densidade também vai ser representada pela mesma expressão, massa sobre volume. Lembrando que a densidade eu estou trabalhando com um corpo homogêneo. Logo, então, a massa vai ser dividida pelo volume do corpo. Quais são as equivalências entre as unidades? Eu falei para vocês em sala de aula que 1 grama por centímetros cúbicos corresponde a 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então, todas as vezes que você tiver exercícios que estiver envolvendo ou massa específica ou densidade, as unidades que, porventura, se não estiver de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, vai estar em grama por centímetros cúbicos e você tem que transformar para quilogramas para metros cúbicos. Para fazer isso, é só multiplicar por 1000, como eu havia falado em sala de aula. Bom, uma coisa que eu quero ressaltar, uma atenção. Se o corpo for homogêneo e maciço, a densidade vai corresponder, vai coincidir com a massa específica. Ou seja, quando o corpo for homogêneo, eu posso trabalhar tanto com a forma da massa específica quanto da densidade, vai dar na mesma. Bom, um exemplo aqui para você poder entender mais ou menos como que se trabalha para calcular a densidade de um corpo. Olha só, um bloco maciço de ferro apresenta massa de 39 gramas e volume 5 centímetros cúbicos. Calcule a densidade com unidades em gramas por centímetros cúbicos. Bom, a massa do corpo, né, no caso do bloco aqui, ó, o bloco é maciço, é 39 gramas e o volume 5 centímetros cúbicos. Vamos calcular a densidade. Como que eu vou calcular a densidade desse corpo? Como que eu vou fazer para calcular a densidade desse corpo? É só pegar e jogar na fórmula direto, ó. Densidade é o que? Massa dividido pelo volume. A massa do cara é 39 gramas e o volume dele 5 centímetros cúbicos. Logo, a densidade desse corpo é 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Beleza. Bom, só que esse sistema aqui, ele não está no sistema, essa unidade, perdão, não está no Sistema Internacional de Medidas. O que eu tenho que fazer? Tenho que transformar para quilogramas metros cúbicos. Mas como eu sei que 1 grama por centímetros cúbicos vale 10 elevado a 3 quilogramas por metros cúbicos, 10 elevado a 3 aqui, ó, é igual a 1000. Logo, então, eu pego o valor lá, ó, e multiplico por 1000. Então, tem 7,8 vezes 1000. Então, eu vou ter 7.008. Opa, perdão aqui, estou indo aqui. Então, eu terei 7.800 quilograma metros cúbicos. Isso aí ficou uma bagunça aqui, mas deu para vocês entenderem. Você pega o valor aqui de 7,8 e multiplica por 10 elevado a 3, que é igual a 1000, então vai dar 7.800. Beleza? Bom, vamos continuar então a nossa videoaula aqui. O que mais que eu tenho que falar para vocês
como revisão. Vou falar para vocês sobre a pressão. Bom, o que vai ser a pressão? Eu falei que comentei em sala de aula, eu falei para vocês assim, que a pressão era a força quando é aplicada perpendicularmente numa área. Então, pressão é força que é aplicada perpendicularmente sobre uma área. Logo, se você tiver uma força que é aplicada nessa área e essa força não estiver perpendicular a esta área, nós teremos que considerar essa parte trigonométrica. Como assim? Se você olhar aqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo. Então, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo formado entre a força que age na perpendicular, ou seja, a normal superfície, e a força que foi aplicada aqui. Eu tenho que decompor essa força F nessa direção e nessa direção. Então, o que eu vou utilizar? Para que haja uma pressão efetiva, eu vou pegar a força que fizer um ângulo de 90 graus com essa área. Se eu olhar aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, eu sei que o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, o cateto adjacente sobre hipotenusa. Olhando para esse triângulozinho aqui, ó, eu sei que o cateto adjacente é a força normal à superfície e a hipotenusa é a força aplicada. Então, isso aqui não é a área, tá? Isso aqui é a força F. Está errado aqui. Força F. Logo, então, a força normal vai ser a força F vezes o cosseno do ângulo θ. Então, se a pressão é força normal sobre a área, então pressão é força vezes cosseno de θ, dividido pela área. Beleza? Continuando. Dou uma apagadinha aqui, tá? Continuando, então. As unidades para pressão. No Sistema Internacional de Medidas, eu tenho que pressão é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. E tenho também em outros sistemas. Eu tenho o CGS, no sistema CGS, centímetro gramas segundo, pressão é DINA por centímetros quadrados, que é igual a 1 bar. No sistema técnico, a pressão é dada em quilograma-força por metro quadrado. Bom, vou dar um exemplo para você. Uma força de intensidade de 2 N é aplicada perpendicularmente a uma superfície, olha só, para vocês verem, a força é aplicada perpendicularmente. Essa força forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E a superfície desse pino é 1 metro quadrado. A área dele é de 1 metro quadrado. Ele quer saber qual que é a pressão em Newton por metro quadrado. Bom, eu havia falado para vocês lá na sala de aula, 1 milímetro quadrado, perdão, aqui 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado é igual a área. Só que 1 milímetro quadrado é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Se pressão é força sobre a área, logo a pressão vai ser a força, que é de 2 newton, dividido pela área, que é 10 elevado a 6 metros quadrados. Logo a pressão, 2 vezes 10 elevado a 6 newton por metro quadrado. Muito tranquilo, não tem como você ficar apavorado quando fazer exercício com relação à pressão, porque é muito simples. Continuando, pressão atmosférica. Vou falar um pouquinho bem rapidamente sobre pressão atmosférica. O primeiro cara a mexer com esse lance de pressão atmosférica aí foi o Torricelli. Então ele fez uma experiência. Essa experiência consistia num tubo de mercúrio. Esse tubo tinha 1 metro de comprimento e uma cuba de mercúrio. O que ele fez? Primeiramente, ele pegou esse tubo de 1 metro de comprimento, mergulhou esse tubo na cuba e esperou o líquido, né, no caso o mercúrio, estabilizar, entrar em equilíbrio. Quando ele percebeu que havia um equilíbrio entre o líquido aqui, né, na cuba e nesse tubo, ele percebeu que o líquido, o mercúrio no caso, estabilizou
a 76 centímetros em relação à superfície aqui do mercúrio na cubeta. O que ele deduziu? Deduziu o que fazia, o que empurrava o mercúrio para cima aqui era justamente a pressão que vinha externamente, no caso aqui da atmosfera. Então, por isso que chamou-se essa pressão de pressão atmosférica. E ela vale 76 centímetros de mercúrio, ou 1 atm, ou 100 mil pascal. Continuando. Agora vamos falar sobre a pressão em líquidos. Bom, essa aqui eu tenho uma garrafinha aqui, né? Fura-se a garrafa em 3 pontos. O que você observa aqui com relação aos furinhos aqui? Aqui a tampinha está aberta, tá? Então significa que vai ter uma pressão atmosférica aqui, ó. Vai ter uma pressão atmosférica atuando aqui. Vai ter uma pressãozinha atmosférica aqui. Então essa coluna líquida ela vai ser pressionada para baixo. Então percebam que nesse ponto e nesse ponto, cada jato de água aqui, ó, vai mais longe. Isso vai acontecer porque quanto mais fundo você for aqui, maior vai ser a pressão que o líquido exerce nesse ponto. Então o que acontece? Eu posso falar para você que a pressão dessa coluna líquida ela varia de acordo com o quê? Com a profundidade. Tá? Daqui um pouco eu vou comentar com você sobre isso. E o cara que trabalhou com isso foi o Steve, né? Aqui você tem aqui um recipiente, tem um líquido lá dentro, e eu vou colocar esse cilindro ali no fundo, em equilíbrio nesse líquido, e vou comentar algumas coisas. Percebam o seguinte: esse cilindro tem uma certa altura, tem uma certa área, tá? E ele tem um certo peso. Quando eu coloco esse cilindro aí nesse líquido e esse cilindro está em repouso, eu percebo que se eu for fazer aqui, ó, se ele está em equilíbrio, eu vou pegar essas 3 forças, força F1 que atua aqui nesse ponto aqui em cima, posso chamar aqui esse ponto de ponto 1, por exemplo, e aqui o ponto 2. Nesse ponto aqui exercida uma pressão devido a essa coluna líquida, aqui também vai ser exercida uma pressão também. Então eu sei que a somatória das forças aqui, ó, tem que ser igual a zero, porque esse sistema aqui está em equilíbrio. Então o vetor força 1 mais o vetor força 2 mais o vetor peso tem que ser igual a 0 newton. Em módulo, eu posso falar para você o seguinte, que a força F2 é igual a força F1, força F2 igual a força F1 mais a força peso. Logo, então, como o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade e a pressão é a força sobre a área, logo, então, a força vai ser pressão vezes a área. Substituindo essa expressão aqui na Fórmula 1, vamos ter o seguinte, que a pressão 2 vezes a área é igual a pressão 1 vezes a área, mais a massa vezes a gravidade. Eu vou montar uma equação 2. Por quê? Olha só para vocês verem. A força 2 vai ser o que? Pressão 2 vezes a área. Mas como a área, tanto aqui em cima quanto embaixo, ela é igual, né? Elas são iguais. Então eu sei que a força F2 é igual a força F1. Então a pressão 1 vezes a área, mais a massa vezes a aceleração. Logo então, pessoal, o que eu tenho mais aqui? Eu sei que a densidade é a massa sobre o volume. E o volume é o volume do cilindro. O volume do cilindro é o que? Área vezes altura. Logo, então, eu sei que a densidade é a massa sobre o volume. Então, a massa vai ser... a densidade é a massa sobre o volume é a área vezes a altura. Logo, eu sei que a massa é igual a densidade vezes a área vezes a altura. Então, substituindo essa expressãozinha aqui na expressão 2,
eu tenho que a pressão 2 vezes a área é igual a pressão 1 vezes a área, mais a densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. A área aqui, ó, ela é igual, tanto em cima quanto embaixo. Então eu posso pegar e cortar essas áreas aqui. Eu posso desprezar essas áreas. Dividindo tudo por A, eu tenho que a pressão do ponto 2 é igual à pressão do ponto 1 mais μ vezes GH. Então esse é o teorema de Stern. Bom, agora eu tenho algumas observações. Olha só. Eu tenho dois pontos aqui. O ponto 1 e o ponto 2. Esses dois pontos eles estão a uma certa altura um do outro. Tem uma diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Se eu pegar o ponto 1 em relação à superfície do líquido aqui, ó, e o ponto 2 em relação à superfície do líquido, eu vou ter o seguinte, gente. Aqui eu tenho, ó, aqui eu vou ter uma altura 1 e aqui eu terei uma altura 2. Tanto que esse H é a diferença entre a altura 2 e a altura 1. Eu falei para vocês assim, quanto mais ao fundo do recipiente, maior seria a pressão, quando esse ponto estivesse imerso nesse líquido. Logo, então, eu posso afirmar para vocês o seguinte, que a pressão 2 é igual a pressão 1 mais μGH. Em resumo, eu falei para você que esses dois pontos, ponto 1 e ponto 2, eles estavam imersos totalmente no líquido. Então eu posso considerar que é uma diferença de pressão aqui, ó, uma diferença de pressão hidrostática. Logo, então, eu tenho densidade, gravidade, vezes a variação da altura. Então, em sala de aula, eu usei muito essa forma aqui do ΔPH, tá? Que refere-se ao teorema de Stern. Continuando. Agora, se o ponto 1 coincidir com a superfície do líquido, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma pressão devido ao ar, eu vou ter uma pressão devido a essa coluna de água, do líquido. Logo, então, eu sei que a pressão no ponto 2 vai ser uma pressão total, que é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Eu usei dessa forma, desse jeito aqui, em sala de aula. Então, pressão total é igual a pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Beleza? Continuando. Paradoxo hidrostático. Eu tenho três recipientes diferentes, porém, a área do fundo desses recipientes são iguais. E a coluna líquida tem a mesma altura. Pergunto para vocês, em qual dos três recipientes haverá a maior pressão no fundo? Bom, e aí, sabem a resposta? Não, né? Então, a explicação está aqui, ó. A explicação está no teorema de Stern. Ou seja, como a pressão que é exercida pelo líquido no fundo, né, no fundo do recipiente, não depende da forma do recipiente, do reservatório, logo então eu sei que a pressão exercida aqui do fundo só depende de μGH. Então, depende apenas, né, a pressão aqui no fundo ela depende apenas da densidade, da gravidade e da altura. Bom, superfícies isobáricas no líquido em equilíbrio. Quando eu falo superfícies isobáricas, eu estou falando de superfícies que têm a mesma pressão. Se a gente pegar aqui, ó, esse recipiente em forma de U, eu sei que aqui no ponto 1, aqui acima do ponto 1, eu tenho uma coluna líquida aqui, eu vou chamar de H bolinha aqui, né, HO, e no ponto 2 eu vou ter uma coluna desse outro líquido. Se falou para mim assim, que todos os pontos que estiverem no mesmo patamar, ele vai ter a mesma pressão. Logo, então, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. Bom, isso eu já posso trabalhar então com vasos comunicantes. Eu tenho um vaso comunicante aqui, que é esse recipiente, e eu coloquei um líquido aqui, ó. Esse líquido está em equilíbrio, ou seja,
a pressão em todos os pontos aqui, ó. A pressão é exercida em todos os pontos desse recipiente. Se eu pegar e colocar um outro líquido aqui, se esse recipiente estiver aberto, eu sei que eu tenho a pressão atmosférica aqui, ó. Vou pegar o ponto 2 e vou nivelar aqui com esse ponto 1, de forma que eu terei aqui, ó, uma altura H1 referente a esse líquido que eu vou chamar de 1 e uma altura H2 que eu vou chamar altura 2 referente ao líquido 2. Como o Steven falou que a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, logo eu sei que no ponto 1 eu tenho uma pressão total no ponto 1, que vai ser a pressão atmosférica mais a densidade. Aqui tá invertido aqui, gente. Aqui tem um errinho aqui, que eu peguei esse material da internet. Então aqui, ó, é 1, é 2 não, é 1. Então eu tenho a pressão atmosférica, tenho a densidade, a aceleração da gravidade e a altura do ponto 1. Então eu tenho, para esse ramo aqui desse vaso aqui, eu tenho a pressão do ponto 1, que é a pressão total nesse ponto. Como essa pressão do ponto 1 é igual à pressão total no ponto 2, logo eu sei que no ponto 2 eu tenho pressão atmosférica mais a densidade do líquido 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Como eu sei que eles estão no mesmo lugar e os dois ramos do tubo estão abertos, eu posso desprezar aqui, ó, a pressão atmosférica e a aceleração da gravidade. Logo eu tenho uma relação direta, que a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 é igual à densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Muito fácil esse negócio. Continuando. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um exercício. Dois líquidos não miscíveis, quando eu falo que esses líquidos são não miscíveis, é porque eles não se misturam, eles estão em equilíbrio conforme a figura abaixo. Calcule a relação entre as massas específicas do líquido A e o líquido B. Bom, aqui eu tenho o líquido B, que está em um azul mais escuro aqui, e o líquido A está no azul mais claro. O líquido A está nesse... eu pus um ponto de equilíbrio aqui, ó. Eu pus um ponto de separação entre o líquido B e o líquido A. E no mesmo patamar aqui, ó, eu marquei outro ponto. Eu sei que desse ponto aqui, ó, até a superfície do líquido tem 10 centímetros. Tem uma coluna de 10 centímetros. E do líquido B tem uma coluna de 12 centímetros. Como a densidade do A vezes a altura do A é igual à densidade do B vezes a altura do B, porque o ponto A e B têm a mesma pressão, eu sei que a altura do A é 10 centímetros, a altura do B é 12 centímetros. Ele quer saber uma relação entre as massas específicas do líquido A e B. Como que eu vou fazer uma relação? Eu vou pegar a razão entre o líquido A, entre a massa específica do líquido A e a massa específica do líquido B. Logo, então, se eu passar 10 centímetros para cá dividindo, eu vou ter que ir passar a massa específica do B para cá dividindo. Eu tenho que a massa específica do A dividido pela massa específica do B é igual a 12 dividido por 10. Logo, então, a razão entre a massa específica do líquido A e do líquido B é 1,2. Muito tranquilo esse exercício. Continuando então a nossa videoaula, lembrando que todas as imagens que estão aqui não foi eu que fiz, eu peguei da internet, tá? Então pode ser que tenha algum errinho aqui. E como é um vídeo bastante caseiro, né, que eu poderia dizer, esse vídeo foi feito só para que os meus alunos pudessem estudar para a prova agora. Bom, princípio de Pascal. Também é o princípio da pressão hidráulica. Pascal enunciou o seguinte, que o acréscimo de pressão transmite-se integralmente para todos os pontos do líquido, uma vez que esses líquidos são praticamente incompressíveis. Ou seja, o que Pascal quis dizer? Se eu aplicar uma força nesta área, essa força sobre a área de pressão. Então, essa pressão ela vai ser feita em todos os pontos do líquido. Tá? Foi isso que Pascal quis dizer. Bom,
Um exemplo mais clássico do princípio de Pascal é a prensa hidráulica. A prensa hidráulica, por exemplo, eu tenho um automóvel aqui que tem uma certa massa, e supondo que esse automóvel esteja no planeta Terra, né, eu aplico uma força aqui nesse êmbolo 1, aplico uma força no êmbolo 1 que tem uma certa área, certo? Essa pressão é transmitida ao longo desse óleo, e esse carro ele é erguido até uma certa altura através do êmbolo 2. Então eu aplico uma força pequena aqui, e essa força, né, ao ser aplicada aqui nesse êmbolo, exerce uma pressão. Essa pressão ela é transmitida ao longo desse óleo, e logo esse carro ele é erguido. Bom, como a variação da pressão do ponto 1 é igual à variação da pressão do ponto 2, que pressão é força sobre área, logo eu posso falar para vocês assim que a força aplicada na área 1 é diretamente proporcional à força aplicada na área 2. Esse é o princípio de Pascal, ou princípio da prensa hidráulica. Bom, um exemplo que eu vou dar para vocês é bastante simples. Caiu no vestibular lá da Universidade Federal de Pernambuco. Então diz assim: dois tubos cilíndricos interligados conforme a figura, ou seja, conforme essa figura aqui, estão cheios de um líquido incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e assim pressionar o líquido. Então eu aperto aqui, ó, nesse pistão, a pressão é transmitida ao longo desse líquido, e esse pistão ele move-se para cima ou para baixo. Ele fala aqui, ó, se uma força de intensidade de 5 newtons é aplicada no pistão do tubo menor, conforme a figura, igual a figura está aqui, qual a intensidade da força em newtons transmitida ao pistão do tubo maior? Os raios internos dos cilindros são de 5 cm no tubo menor e 20 cm no tubo maior. Bom, vamos resolver. De acordo com o teorema de Pascal, a variação da pressão tanto do lado direito, vou voltar aqui para você ver, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo dessa figura são iguais. Logo, então, eu tenho o seguinte, que a variação da pressão, né, é força sobre área do lado direito e força sobre área do lado esquerdo. Então eu tenho a força da direita sobre a área da direita. Por que ele usou πr ao quadrado? Porque aqui, ó, eu tenho um cilindro, e a área do cilindro é a área de uma circunferência. Então, por isso que é πr ao quadrado. Então vai ser força da direita dividido pela área da direita, que é πr ao quadrado, que é igual a força da esquerda sobre πr ao quadrado. Aqui esses π's eu posso assumir que esse π, né? Então eu vou ter força da direita dividido pelo raio do cilindro ao quadrado da direita, força que foi aplicada à esquerda vezes raio ao quadrado do cilindro da esquerda. Trabalhando matematicamente aqui, eu terei que, se eu passar aqui, ó, o raio da direita para cá multiplicando, eu vou ter um negócio dessa maneira aqui, ó, que a força direita é igual ao raio da direita dividido pelo raio da esquerda ao quadrado vezes a força da esquerda. Eu sei que o raio da direita, que é o maior, é 20 centímetros, e eu sei que o raio do tubo menor é 5 centímetros, os dois elevado ao quadrado. Outra coisa, por que eu não transformei para metro aqui? Porque quando eu jogar aqui, ó, centímetro por centímetro vai cortar, então eu posso usar do jeito que está aqui. Então 20 dividido por 5 dá 4. 4 ao quadrado 16 vezes 5, 80 newton. Então a resposta é 80 newton. Então para esse exercício aqui, ó, eu aplico uma força de 5 newtons, e quando essa pressão é transmitida aqui, ele exerce uma força nesse tubo aqui de 80 newtons. Isso aqui é bem grande, né? Em relação ao tubo menor, beleza? Bom, e o trabalho na prensa hidráulica? Se a gente for imaginar uma prensa aqui, ó, eu tenho aqui, ó, que eu faço uma força muito pequena aqui para que haja uma força grande aqui. Aqui eu tenho um óleo, que vocês lembram lá do primeiro ano, que trabalha força vezes deslocamento. Logo, então, eu tenho que a força 2 é maior que a força 1, porém a distância 2 é menor que a distância 1.
Logo, eu tenho que trabalha força vezes deslocamento, então trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Então o trabalho que é exercido aqui nessa distância aqui é o mesmo trabalho que tem aqui. Bom, por quê? A força pequena sofre grande deslocamento, a força grande sofre pequeno deslocamento. Isso é o trabalho da prensa hidráulica. Eu não comentei nada com vocês sobre isso, porque eu deixei para que vocês pesquisassem, né? Então, tá aí. Bom, agora vamos falar do teorema de Arquimedes. Um corpo mergulhado no líquido recebe força de toda a sua superfície. Imagina só, você tem aqui um recipiente, tipo um copo, e você joga um corpo lá dentro. Então, esse corpo, quando ele é colocado nesse líquido, ele recebe força em todos os lados aqui. Então, o Arquimedes, o teorema de Arquimedes fala sobre isso. Uma coisa interessante, você vê quando coloca-se um objeto no líquido, né? Esse objeto, né, quando ele é mergulhado aqui nesse líquido, há um deslocamento do volume do líquido. Olha só, quando o cara colocou esse bloquinho aqui, ó, dentro desse recipiente, houve um escoamento aqui do líquido. Então, o que nós podemos perceber? Que o volume deslocado do líquido é igual ao volume do corpo imerso. Isso é importante se ressaltar, tá? O volume deslocado de líquido é igual ao volume do corpo imerso, ou seja, imerso é o que está mergulhado lá no líquido. Bom, aqui eu tenho um cilindro, né, que está imerso aqui num líquido. Se a gente for fazer o mesmo raciocínio de Steven aqui, né, eu tenho uma força que é aplicada nesse ponto e uma força que é aplicada aqui embaixo. A área de cima é igual à área de baixo, logo eu sei que pressão é a força sobre área, pressão é a força 1 sobre área 1, pressão 2 é a força 2 sobre área 2. Por que a força 2 é maior que a força 1? De acordo com o teorema de Steven, né, quanto mais fundo tiver aqui nesse líquido, maior vai ser a pressão, então maior vai ser a força, né? Relação diretamente proporcional. Então a diferença entre a intensidade das forças aqui, F1 e F2, né? Quando eu falo intensidade também é módulo, para quem não lembra, tá certo? Se esse corpo está em equilíbrio, eu sei que a somatória das forças aqui é igual a zero. Então eu sei o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, a diferença entre a força F2 e a força F1, a diferença entre essas forças é a própria força de empuxo. Então, o que nós sabemos sobre o empuxo? Sabemos que todo corpo imerso em um fluido recebe uma força vertical para cima, então eu sei que a direção do empuxo é vertical, que é para cima, tá? E a intensidade dele, ou seja, o módulo do empuxo, é igual ao peso do fluido deslocado, ou seja, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, mas esse peso, tá, é o peso do fluido. Continuando. O empuxo não é igual ao peso do líquido deslocado, então o peso é massa vezes a gravidade, mas lembrando que aqui é a massa do líquido. Como a densidade desse líquido é a massa do líquido vezes o volume do líquido, logo a massa do líquido é o quê? Densidade vezes volume. Logo, se o empuxo é igual ao peso do líquido, logo o empuxo vai ser densidade do líquido, volume do líquido vezes a gravidade. Então, ml é a massa do líquido deslocado, o VL é o volume do líquido deslocado e o Mi aqui é a massa específica do líquido. Bom, flutuação dos corpos. Primeiro caso. No primeiro caso aqui, nós sabemos aqui, ó, que a densidade do corpo ele é menor que a densidade do líquido, por isso que ele está flutuando. Como eu sei que o empuxo é igual ao peso do corpo, logo eu sei que o empuxo está relacionado ao líquido, lembrando. Então vai ser a massa específica do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. O peso do corpo é
massa específica do corpo vezes volume do corpo vezes a gravidade. Como eu sei que a gravidade não vai mudar, eu posso cortar essas gravidades aqui. Então eu sei que, fazendo uma relação aqui, eu sei que o volume do corpo vezes volume do corpo dividido pelo volume do líquido é igual a massa específica do líquido dividido pelo massa específica do corpo. Então, no primeiro caso aqui, então, o corpo está boiando. No segundo caso, o corpo está imerso, totalmente imerso no líquido. Sabendo que empuxo é igual ao peso do corpo, vou usar o mesmo raciocínio. Como o volume do líquido é o próprio volume do corpo, porque o volume, quando o corpo é totalmente imerso, ele é o volume do líquido é igual ao volume do corpo, logo não posso presumir que a massa específica do corpo é igual à massa específica do líquido. Lembrando, voltando aqui um pouquinho, olha só para vocês verem aqui. Aqui, nesse caso aqui, apenas parte do volume do corpo desloca o líquido. Então isso tem que ser considerado também, certo? E no terceiro caso, o corpo está lá no fundo, está totalmente mergulhado aqui no recipiente, ele está em contato com o recipiente. Lembrando, lá no primeiro ano, eu tenho uma interação aqui entre o corpo e o recipiente, então eu tenho uma força normal aqui, vertical para cima, tem um empuxo, está mergulhado no líquido, tem empuxo, tem o peso do corpo. Então eu posso deduzir que a massa específica do corpo é maior que a massa específica do líquido. Como o sistema tem equilíbrio, eu sei o que? Que é normal mais o empuxo é igual ao peso do corpo. Lembrando, se eu adotar um referencial para cima aqui, peso normal mais empuxo é igual ao peso. Eu falei isso no ano passado, em diagramas de força. Então aqui, o que eu posso deduzir? Que é normal é o que? O peso do corpo menos o empuxo. Lembrando que o peso do corpo é a massa do corpo vezes a gravidade, e o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume deslocado do líquido vezes a gravidade. Logo, então, eu tenho, se eu substituir todos esses valores, eu tenho que a normal para essa situação aqui é essa fórmula aqui, normal é igual a massa específica do corpo vezes o volume do corpo menos massa específica do líquido, volume do líquido vezes a gravidade. Tranquilo demais, só aplicação direta de fórmula. Bom, e o peso aparente? Queria falar sobre o peso aparente. Isso aqui é o que mais cai em vestibular. O peso aparente é a força que vai ser medida aqui no dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento de medir força. Então, se a gente pegar aqui e colocar um corpo ligado ao dinamômetro e mergulhar esse corpo no líquido, eu vou ter a seguinte distribuição de força. O T aqui, é a força de tração, que vai ser registrado o peso aparente, quando eu falo aqui estado da balança, porque é o dinamômetro. O E é o empuxo, o vetor E é o empuxo, o vetor P é o peso. Na situação de equilíbrio, eu sei que a tração mais o empuxo mais o peso tem que ser igual a 0 N. Em módulo ou intensidade, eu sei que tração mais empuxo é igual ao peso. Se eu pegar e passar um empuxo para cá, eu terei que tração é peso menos o empuxo. Essa tração aqui, é o próprio peso aparente, ou seja, o peso que vai ser lido aqui no dinamômetro. Como o empuxo é a densidade do líquido, fiz o volume deslocado, fiz a gravidade. Se eu pegar, substituir a equação 1, e como eu sei que massa específica é massa sobre volume, isolando o volume aqui, eu acho massa sobre massa do corpo dividido por massa específica, e substituindo 2 em 1, eu tenho essa expressão aqui, que é a expressão para o peso aparente para essa situação. Bom, pessoal, espero aí que essa videoaula tenha ajudado vocês. Só para ressaltar, todas as imagens, todos os exercícios que estão aqui, não foi eu que criei, eu peguei na internet, apenas fiz uma compilação de imagens e pus a minha explicação em cima. Então, no mais, muito obrigado e espero que esse vídeo possa ajudar você na sua revisão. Até!